pessoal, eu sou Alexandra Mendonça e vamos para mais uma aula do curso de modelagem de vestido infantil. E antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você seja notificado. E me siga nas redes sociais. E vamos começar! Oi pessoal, eu quero fazer a modelagem de A margem de costura você já vai colocar direto no molde. Depois que você fizer o molde, que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra você como é que faz a margem de costura. Você vai colocar depois que o molde estiver pronto. Como que você vai colocar a margem de costura? Primeiro, você tem que saber qual tipo de acabamento você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer uma costura inglesa, você vai ter que deixar uns 2 centímetros. Uma costura francesa, 1,5 centímetros. Então, você primeiro tem que saber qual acabamento que você vai fazer para depois você colocar a margem de costura. Nessa margem de costura que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar a margem padrão de 1 centímetro. Tá? E quando a gente faz o acabamento só na reta e no overlock, tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas você tem que saber primeiro qual tipo de acabamento você vai fazer. Tanto na parte das laterais, no decote, como na barra. Então, você tem que primeiro saber qual tipo de acabamento você vai fazer naquela roupa para poder você colocar a margem de costura, tá bom? Agora eu vou colocar a margem de costura nesse molde que eu já fiz, ele tá sem a margem de costura, tá? Aqui nós vamos colocar uma margem de costura de 1 centímetro, que é uma margem que chama padrão, que é quando você vai fazer só a reta e a overlock, tá bom? Mas aí, como eu falei, você tem que fazer de acordo com o acabamento que você escolher. Então, sempre que você for, antes de cortar a roupa, na verdade, você tem que escolher primeiro o acabamento que você vai fazer para depois cortar, para depois colocar a margem de costura, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar uma margem de 1 centímetro. Eu vou começar aqui pelas laterais. Você pode começar por onde você desejar. Aqui nessa parte reta é mais fácil, né? Que tu marca em cima e embaixo 1 centímetro e faz a reta. Aqui nessa parte curva, que é aqui da cava e do decote, a gente vai marcando aos pouquinhos. Então, vai fazendo pequenos pontilhados para ele poder ficar bem certinho 1 centímetro. Aí vai marcando aos poucos. Vai marcando aos poucos. E aqui você só vai simplesmente ligar os pontinhos. Você pode fazer assim manualmente. Ou você pode usar a sua régua curva, tá? Agora, vou marcar aqui em cima. Vou marcar 1 centímetro nessa lateral e 1 centímetro nessa outra. E faz a reta. Agora, eu vou marcar aqui nessa outra curva, que é a curva do decote. E você vai marcando da mesma forma, aos pouquinhos, pontilhado. E vai ligar também da mesma forma. Você pode também usar a régua curva, para ficar bem bonitinho. Deixa eu fazer aqui com a régua curva esse. Fica bem melhor, né? Com a régua curva. Ele fica uma curva bem bonitinha com a régua, né? Aqui embaixo também você vai fazer a mesma forma. Vou colocar aqui também 1 centímetro. E fazer a reta. E aqui tá a margem de costura da parte da frente da blusa, tá? Aqui embaixo, quando você for fazer a barra, nesse caso aqui nós não vamos fazer blusa, nós vamos fazer o vestido, né? Mas quando você for colocar a barra embaixo na saia do vestido, você vai escolher qual barra que você quer. Se você quer uma barra estreita ou uma barra mais larga. Então você vai escolher primeiro o tamanho da barra e aí você vai colocar a margem de costura. Por exemplo, se eu for fazer uma barra de 2 centímetros, que fica aquela barrinha mais larguinha, aí eu vou colocar 2 centímetros e mais meio centímetro se eu for fazer aquela viradinha. Se eu não for fazer, se eu for só passar no overlock e virar, aí eu deixo 2 centímetros. Se eu for fazer aquela viradinha para dentro, depois virar novamente, aí eu vou colocar mais meio centímetro para que aconteça aquela dobra. Então, no caso aqui, eu iria colocar, vou colocar aqui só para você ver, eu iria colocar 2,5 centímetros, tá? E fazer a reta embaixo.
sempre, antes de colocar a margem de costura, primeiro você tem que saber qual acabamento que você vai fazer, tá? A regra é bem essa, tá bom? Então aqui eu vou apagar aqui. E agora eu vou fazer a margem de costura da parte da costa da blusa, né? Você vai fazer basicamente da mesma forma. Eu vou começar aqui também pela lateral, marcar 1 centímetro e fazer a reta. Aqui na parte da cava e do decote também da mesma forma, vamos fazendo aos pouquinhos para ficar uma cava bem bonitinha. Fazendo igual como foi feito na frente, tá? Aí você faz também a parte da costa. Aí aqui você vai cobrir os pontilhados. Você pode também fazer com a sua régua curva, tá? Que ela fica bem mais certinha. Aqui em cima você vai colocar também 1 centímetro e fazer a reta. Aqui na parte do decote a mesma coisa, vai fazer pontilhado. Ó. Aí aqui você vai cobrir o pontilhado. Aqui embaixo da mesma forma. Aqui, como vai ser a blusa do vestido, aqui nós vamos colocar uma margem de 1 centímetro. Que aí você vai só costurar. Fazer a reta ou a overlock, né? E a overlock. Tá bom? Aqui é a margem de costura da parte da costa. Aqui na parte da costa também tem aquela, se você for fazer ele abotoado. Eu vou colocar aqui a parte do abotoamento. Aqui no caso, ele não tem o abotoamento, né? Então, digamos que eu vou fazer abotoado atrás. Então, eu vou colocar aqui o abotoamento. E vou fazer aqui a reta. Tá, esse aqui é o abotoamento, se eu for fazer ele abotoado atrás. Como que eu vou fazer a margem de costura aqui? Aqui você vai ver qual é esse tamanho aqui. Nesse caso aqui eu coloquei 1,5 cm. Nesse caso aqui eu deixei 1,5 cm. Então você vai também colocar 1,5 cm para ele ficar do mesmo tamanho. E mais meio centímetro porque você vai dobrar. Então você vai colocar 2 centímetros de margem de costura. Ó, aqui vai ficar aqui em cima, ó. Vou marcar aqui. Vou pegar essa régua maior. Ó, aí ela vai pegar aqui. Aqui esses 2 centímetros é para essa vira aqui. E aqui embaixo eu vou colocar 1 centímetro também. Ficar certinho. Vou aumentar aqui. E aqui também. Tá? Aí aqui se você for fazer essa parte de trás com abotoamento. Se você não for fazer com abotoamento, for fazer com zíper, aí você deixa 1 centímetro, que é o tanto que você vai precisar para colocar o zíper. Se você for colocar só a zelha, por exemplo, que é aquela parte que coloca aqui e deixa aquela aberturinha, então aqui atrás vai ficar fechado, então você vai cortar igual na frente, né, com a dobra. Aqui eu não coloquei a margem de costura porque aqui é a dobra do tecido, quando você vai dobrar o tecido para cortar. Vou até colocar aqui dobra, a dobra do tecido. Então aqui não vai ter a margem de costura, porque você vai dobrar o tecido e colocar o molde em cima. A mesma coisa você vai fazer aqui se não tiver o abotoamento e você for só colocar uma aberturinha em cima para ficar mais fácil de entrar na cabecinha da criança. Isso se for de tecido plano, né? Se for de tecido de malha, aí talvez nem precise, né? Dependendo do modelo, nem precisa. Mas nós estamos fazendo aqui a margem de costura para tecido plano, né? Para tecido que não estica. Então, se você for fazer ele só com a aberturinha aqui em cima, aí ele não precisa ter margem de costura na lateral, igual aqui na parte de trás, igual aqui na frente, tá? Vai ser só a dobra, tá? E essa foi a aula de margem de costura. Lembrando que antes de você fazer a margem de costura, primeiro saiba qual acabamento que você vai fazer, para poder fazer a margem certinha. Então, até a próxima aula.